aí, pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito solicitado pelo pessoal do Facebook, também no YouTube, como estudar matemática. Parece um tema ingênuo, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, quero dar boa noite a todos os presentes aí no chat. Bárbara Marinho está sempre presente aqui na Matemática Humanista. Bárbara, um beijo para você. Ao José Cândido Pereira, ao Ricardo Almeida, a Mariette Desidério, a Gioconda, tá aí a Gioconda, a Maria da Silva, pessoal, Daniele Bruno, Fernando Gregório. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje tem novidade. Caneca arrasadora da Matemática Humanista com logo oficial e tudo mais. Olhem, vejam só onde as coisas estão chegando, rapazes. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, bem-vindos. Deixa eu conversar com vocês, então, sobre o que nós iremos falar hoje, dar uma ideia geral do bate-papo de hoje. Então, olha, como que eu pensei na gente trabalhar hoje, tá certo? Eu pensei, primeiro falar um pouco sobre, quando a gente pergunta assim, como estudar matemática, eu acho muito complicado a gente deixar de, botar o microfone mais para cá, eu acho muito complicado a gente deixar de levar em consideração, né, a pessoa para quem nós estamos assim respondendo. O que eu quero dizer é que a resposta sobre como estudar matemática, ela depende muito de pessoa para pessoa, tá certo? E eu acho que a primeira coisa que eu quero falar é justamente sobre isso, né? A importância, né, de cada estudante se conhecer, né, e conseguir se ver durante o processo de estudo, né? Durante o estudo, ele ser capaz de se perceber, de se conhecer. O autoconhecimento é muito importante. Tá certo? Queria falar um pouco sobre os propósitos possíveis, os contextos que normalmente costumam se dar quando a gente está estudando matemática, como se posicionar diante de um evento, diante de uma prova, de um concurso, como se posicionar diante de uma prática de estudo, né? Como encaminhá-la, como estudar em si. Falar um pouco sobre algumas armadilhas, mitos e erros comuns que são cometidos pelos estudantes de matemática. Quando acabar de estudar, como acabar de estudar, né? Isso é uma coisa que a gente não pergunta muito. Quando a gente acaba, quando a gente para, né? Qual é a hora que eu falo, tá bom, né? Isso é uma coisa importante da gente pensar. E algumas sugestões. Então tá aí o canal do YouTube, você que não conhece. Tá aqui do ladinho, aqui embaixo, youtube.com/matemática humanista. Se inscreve no canal, se você está assistindo, não está inscrito no canal ainda, não perca a chance, porque a Matemática Humanista tem um programa semanal, toda segunda-feira, 8 horas, e é um programa totalmente gratuito, não tem cadastro, não tem nada, então assim, não tem chatice, não tem e-mail falando que eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Então, inscreva-se, você não tem nada a perder. Não tem chatice nenhuma aí, tá? Para você não perder as notificações do programa. Maravilha, então. Vamos então começar? Podemos começar? Hoje eu vou parar toda hora para a gente conversar. Por sinal, quero conversar bastante e ficarei aqui enquanto tiver papo, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, então, é como é importante, quando a gente pensa assim, como eu devo estudar matemática, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que o estudante se percebe. Eu acho que como a pessoa se vê, né, a autoimagem da pessoa define bastante a forma com a qual ela encara os desafios, né? Como ela encara as tarefas. E a matemática tem algumas características, eu acho que são um pouco comuns, e eu acho que piora um pouco a situação. Então eu acho muito importante
é para o estudante de matemática perceber quais são as suas dificuldades, quais são os seus monstros, né? A matemática, para muitos estudantes, é um monstro. E eu digo o seguinte, esses monstros, eles sempre são relativos, né? O monstro para uma pessoa não é o mesmo monstro para outra, ainda que a matemática ela seja monstruosa para muitas pessoas e monstros bastante parecidos entre si, mas há diferenças, né, nessa monstrificação da matemática de pessoa para pessoa. Normalmente, como a pessoa percebe a matemática, como ela percebe os seus monstros, tem muito a ver com lacunas, né, com faltas, com excessos, né, que a incomodam, né? Às vezes são carências de aprovação, de reconhecimento, às vezes são históricos desfavoráveis, né? Sempre fui mal em matemática, e você traz aquela experiência com você, né? E normalmente os estudantes projetam naquele processo de estudo uma experiência na qual ele poderá falhar. Quer dizer, a matemática ela tem um mito, essa coisa que a gente já falou várias vezes aqui na Matemática Humanista, essa coisa do certo e do errado, né? 0, 1. E essa coisa do certo e do errado, se levado muito ao extremo, acaba... deixa eu botar esse microfone mais para cá um pouquinho. Acaba tornando-se... sou bom ou não em matemática, eu tenho jeito ou não para matemática. Eu acho que essas coisas acontecem com muita frequência. Essa coisa do certo e do errado vira inteligente ou não, tem dom ou não, consegue ou não, sabe? Esse maniqueísmo, essa forma bipolar de perceber o conhecimento matemático, a verdade matemática, né? Ou a consistência matemática, isso é muito complicado, né? Para um estudante que às vezes é jovem, que é inseguro, que ainda está construindo uma autoimagem, que não tem experiências anteriores favoráveis com a matemática. Então isso é uma coisa importante que tem que ser levada em consideração quando a gente vai pensar em como estudar matemática. Então, o que eu quero, de maneira resumida, dizer é que não há boas dicas sobre como estudar matemática se essas dicas elas desconsideram a pessoa. Tá? Então, não há como dar uma boa dica a alguém sem levar essa pessoa em consideração. Tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Vou voltar ao chat. Bia tá chegando, dando boa noite, Bia. Daniele Bruno tá falando que quer caneca e quer camisa. Eu também tô com uma camisa da Matemática Humanista, não estou vestindo, mas já tem uma camisa na área chegando também, né? O José Cândido tá querendo perguntar se eu vou comercializar a caneca. Rapaz, eu não vou comercializar a caneca, mas eu vou dar canecas, tá certo? Devo sortear para o pessoal da Matemática Humanista, dos programas, pessoal que participar, pessoal que é super fã. No Facebook tem uma história de super fã da Matemática Humanista. As páginas do Facebook tem isso, né? E, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não sei para que serve a história do superfã. Então, a Matemática Humanista tem vários superfãs. Ricardo Almeida é superfã, Gioconda é superfã, Luciana Silva é superfã, Daniele Bruno é superfã, né? Um monte de gente é superfã. Aí eu tô pensando em, entre os superfãs da Matemática Humanista, mandar umas canecas pra galera, uma camisa, fazer um sorteio, fazer uma história legal aí pro pessoal que curte a Matemática Humanista, que tá sempre apoiando, sempre presente, que nunca me deixa sozinho, e eu fico muito feliz de estar acompanhado pelo pessoal, tá certo? Continuando a história da matemática e dos monstros, voltando para a questão do monstro, para a pessoa, por exemplo, que é insegura, ou para uma pessoa que é muito vaidosa, quando ela vai estudar matemática e ela experimenta o erro, esse erro, a dúvida, elas ou eles podem tornar-se espinhos, podem
prejudicar bastante a quem está estudando. Então, às vezes, as próprias dificuldades do caminho afetam muito, né, as pessoas mais inseguras ou muito vaidosas, tá certo? Então, é importante a gente entender o seguinte: aprender é um ato, sobretudo, de humildade, né? Você está se dispondo a aprender, antes de tudo, reconhecer que não sabe, né? Isso é algo muito bom. Reconhecer que não sabe é uma coisa que eu diria que é uma das coisas mais importantes da vida, né? Então é um ato começa num ato de humildade, né? Então eu acho muito importante a gente entender isso, né? Por exemplo, muitos estudantes de matemática, depois eles começam a estudar matemática e falam assim: eu não tenho jeito para isso. Eles abandonam, eles largam, eles deixam de estudar. E muitas vezes esse eu não tenho jeito tem muito a ver com uma fuga, né, que o estudante tem do quadro que tornou-se difícil para ele, insuportável. Quer dizer, o estudante vive uma grande dificuldade durante aquele processo, isso se torna difícil para ele e eu não tenho jeito é uma forma de você escapar daquela situação. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Não desistir. Isso é muito importante. O nosso, né, a nossa mente, ela por vezes não suporta encarar dificuldades por muito tempo e ela começa a criar roteiros de fuga, né? Personagens, começa a construir situações que não existem para justificar escapes, fugas daquela situação. Então eu acho muito importante vocês que têm interesse em estudar matemática, isso na verdade vale para qualquer área, né? Não estou falando isso só da matemática, mas eu acho que na matemática essa coisa do certo e do errado gera uma pressão muito grande, sabe? Isso aí pode realmente piorar um pouco. Então fiquem ligados, tá certo a isso. Não deem corda. É muito importante que cada estudante ele se abasteça do desejo, né, que ele tem de aprender, né? Se ele deseja aprender, assim, se abastece desse desejo, lembra desse desejo, né? Veja que você está conseguindo encaminhar ou cumprir ou avançar naquilo que você deseja. Isso é algo bom, é algo que vai te sustentar durante o caminho. Tenha fé em você, não esperança. A esperança ela é muito passiva. Tenha fé, uma fé ativa, né? Uma fé que rompe barreiras, que salta barreiras, né? Que constrói, não uma esperança passiva, mas uma fé ativa. Isso é muito importante. Todos podem aprender. Os estudantes também. Você também pode aprender. Persista. Então, essa é uma dica inicial que eu queria falar com a matemática humanista. É uma mensagem de amor às pessoas assim que querem estudar, que podem e vão conseguir vencer. Então eu queria falar um pouco sobre isso antes de entrar na matemática em si. Joia? Espero que vocês tenham curtido. Então vamos papear um pouquinho, pessoal que está aqui no chat. Já, olha, vai fazendo pergunta, porque hoje eu vou parar toda hora. Já tem aqui um papo aqui da Rose, muito legal, a Rose falando aqui, olha, boa noite, pensei exatamente isso, que não tinha jeito para matemática, muitas dificuldades, mas perseverei, olha que legal. Depois foi melhorando, fui desenvolvendo. Galera, não desista. É isso aí. É isso aí. Eu acho que entender que faz parte do processo, né, a frustração, mas entender frustração como oportunidade. Tá certo? Entender, reconhecer a dificuldade, olhar ela de igual para igual, com amor, com fé. Como não? É conquista. Erro é conquista. Né? Eu lembro de uma história engraçada que era assim, Rose. Quando eu era mais jovem, eu estudava bateria toda hora. Ficava estudando bateria. Eu tinha um tipo de um praticado especial, emborrachado, para você ficar tocando, para não fazer muito barulho.
E eu tinha um trato comigo, que era apenas estudar aquilo que eu não sabia, não ceder à tentação de ficar repetindo ou fazendo coisas que eu já fazia bem. Era de tentar encarar realmente apenas aquilo em que eu tivesse dificuldade. E foi incrível, porque eu aprendi muito, né? E eu só realmente tocava aquilo que eu sabia fazer quando eu ia tocar música, de verdade, quando eu ia tocar com alguém, fazer um show com uma banda, aí sim eu tocava o que eu sabia, né? Mas na hora de estudar, eu realmente me submetia assim, não, eu só vou fazer o que eu tenho dificuldade. Eu não vou ficar chovendo no molhado do que eu já sei, tá certo? Então isso aí é uma coisa muito importante, beleza? Então, galera que está presente no chat, façam mais perguntas. O Maximilian Redson chegou, Super Maximilian, boa noite para você. Então, ó, vamos fazendo perguntas aí, tá certo? Por favor, vamos então prosseguir, que eu vou parar toda hora para poder falar. Então, uma coisa importante é falar um pouco sobre os propósitos. Por que alguém estuda matemática ou deseja estudar matemática, e um pouco sobre os contextos, tá certo? Às vezes você pergunta assim para uma pessoa: olha só, você está precisando estudar matemática? Aí a pessoa: aham, sim. Você quer estudar matemática? A pessoa: não. Aí o que eu falo é: lembre-se do alvo da sua necessidade. Por que você precisa estudar? É algo que você deseja? É algo que é importante para você? Se abasteça disso, tá certo? Né? O propósito, ele define o que deve ser feito, né? E os contextos da vida da gente dizem como nós vamos fazer o que deve ser feito. Então, eu diria que o que assim orienta, né, o que a gente vai estudar, como a gente vai estudar, como a gente vai viver esse percurso de formação, tem muito a ver com os nossos propósitos, com os nossos desejos e com os contextos aos quais nós estamos submetidos, tá certo? Então isso é algo que a gente tem que ter clareza, tá? Estudar não é algo que está desconectado do seu objetivo e não está desconectado de onde você está inserido, tá certo? Você precisa entender que estudar é algo que está profundamente ligado ao que você busca e onde você está, com quem você está, em que situação você está, o seu ritmo de vida, sua forma de se alimentar, vou falar sobre isso, se você dorme ou não, tudo isso eu vou estar falando, tá certo? Então, sobre propósitos. Os propósitos mais comuns para alguém que quer estudar matemática pode ser rotina escolar. Ah, eu tenho que estudar matemática, eu tenho que estudar porque eu tenho uma certa rotina na escola, né? Na universidade eu tenho uma rotina. Por vezes pode ser um concurso, pode ser uma prova, né? Algo que você queira aprender, às vezes não é algo da escola, é algo que você quer aprender, você quer aprender a fazer um vídeo no YouTube. Como eu aprendo isso, né? Então você tem que estudar, né? Então tem gente que às vezes estuda matemática porque curte matemática, porque gosta de matemática. Às vezes não é porque está dentro de uma rotina escolar, não é porque tem uma prova, não é porque é um concurso, nada disso. Às vezes ele só faz porque ele gosta, ele tem prazer de estudar matemática. Então esses são diferentes propósitos, tá certo? Esses propósitos, eles geram vínculos, né, de diferentes tipos e prioridades também, né, diante da presença de outras atividades que a gente tem no nosso dia a dia, tá certo? Os contextos, né? Isso é uma coisa importante. Qual é a relação que você tem com a matemática? Então, o pessoal que está assistindo,
né? Pessoal que chegou, Rodrigo Gomes chegou aí, boa noite, Rodrigo, né? Então, vocês que estão me assistindo e pensam em estudar matemática, qual é a relação que vocês têm com a matemática? É uma relação de desconforto? É uma relação de assim confortável? Vocês lidam com ela numa boa? Ou vocês ficam inseguros? Vocês têm medo? Vocês têm um histórico desfavorável ou um histórico favorável? Isso tudo é uma coisa importante e que você deve pensar. Contextos também importantes em que há prazos. Ok, você tem que estudar matemática, mas você tem um prazo para isso? É uma prova que vai acontecer dia 29? É um concurso que vai acontecer dia 14? Ou que vai acontecer no final do segundo semestre? Quer dizer, qual é o prazo? Há um prazo? Você tem algo externo para poder considerar, para poder encarar essa experiência, né? Você tem disponibilidade, né? Você está trabalhando, você faz muitas coisas, você dentro da universidade, você está fazendo muitas disciplinas, dentro da escola, né? Você tem muitas atividades na escola ou atividades extra em outros horários, né? Isso é uma coisa importante, né? Você tem que estudar, você tem um prazo, você tem disponibilidade, então você tem que fazer uma avaliação da sua disponibilidade. E eu não falo só a disponibilidade de tempo, eu falo de uma disponibilidade de espírito, uma disponibilidade física, uma disponibilidade mental, né? Se já não há muitas coisas, às vezes tempo você tem, mas você não tem resistência, você já faz coisas demais, você chega cansado. Então, você tem que fazer uma avaliação se há disponibilidade, né, dentro do que você busca, tá certo? Temperamento, hábitos e temperos. Isso é importante. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade é um problema, tá certo? Você tem problema para dormir, às vezes você tem que estudar, você fica se consumindo, você fica pensando o tempo todo. Quando você acaba de estudar, você consegue desconectar? Você consegue estudar 2 horas ou 3 horas e aí assistir a um filme como se nada tivesse acontecido? Ou você fica pensando nisso? Isso é uma coisa importante. Hábitos. Você dorme tarde, você come bem, sabe? Você bebe água. Isso aí são coisas que tem muito a ver com o como você rende, né? Então, isso eu falo, isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, que não são coisas irrelevantes, são coisas fundamentais, tá certo? Se jovens estão com fome, né? Se jovens precisam trabalhar, né? Então isso é uma coisa que afeta diretamente o estudo, o rendimento do estudo. Isso é uma coisa, né, que a gente tem que levar em consideração. Coisas importantes agora, que eu diria, essa é uma das principais. Não evite as suas dificuldades. Encare-as, olho no olho, de igual para igual. Não olha as dificuldades de cima, tipo, desprezando, essa aqui é moleza. E nem olha para as dificuldades assim. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tipo, não olha para cima, nem olha para baixo. Olha de igual para igual. Porque a dificuldade, ela está em você. Entende? Então, você tem que olhar para você durante o processo de estudo. Quando você vive uma dificuldade, olhe de igual para igual. É uma coisa natural. É natural, é comum, é esperado e é desejável. Tá certo? É desejável, é muito desejável que elas surjam. Porque é quando você vai justamente avançar, né? Se você aprender, estudar e não surgir dificuldade alguma, é esquisito, né? Isso seria inesperado, tá certo? Então isso é uma dica que eu dou muito importante, que não tem a ver com
a matemática em si, mas em resolver problemas da vida. Olhe as dificuldades da vida de igual para igual, tá? Porque o que você tem para resolvê-las é a si mesmo e as pessoas que gostam de você, que torcem por você, né? E essas pessoas que amam você, que torcem por você, são pessoas que estão ao seu lado, né? No mesmo nível que você. Não são pessoas que se colocam abaixo ou tampouco acima de você. Então isso é uma coisa fundamental que eu diria para os humanistas, tá legal? Outra coisa para pensar antes de entrar, vai fazendo perguntas aí no chat que eu já vou entrar na matemática em si, mas de uma maneira, uma coisa muito importante quando a gente vai fazer como estudar matemática, isso é especialmente importante, é planejar um ritmo sustentável de estudo, tá certo? Tá? Planejar um ritmo sustentável de estudo. Então pense como se fosse uma maratona, não como se fosse uma prova de 100 metros rasos. O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu quero dizer o seguinte, pense em uma maratona em termos de planejamento, em termos de cuidado, em termos de se respeitar, respeitar o seu tempo, respeitar o seu ritmo, né? Quem corre uma prova de 100 metros rasos é um grande esforço, muito grande, é esforço máximo por tempo curto. Estudo, né, é um esforço sustentável, é o máximo sustentável dentro de cada um, e de uma maneira que te enriqueça e não que te reduza ou que te prejudique em outros termos, tá certo? Estudo vem para te fazer crescer, não vem para te diminuir, não vem para te aniquilar, não vem para te massacrar, tá certo? Isso é uma coisa importante que eu falo aos colegas que me assistem na universidade. Se você estuda e você sofre quando estuda, se é algo difícil para você estudar o tempo todo, seja o que for, é importante que você pense no porquê isso está acontecendo, né? Se tem a ver com a forma com a qual você está se relacionando com a universidade ou com a escola, ou com o processo de estudar, ou com o que você está estudando, é importante investigar, tá certo? Então, é isso, pessoal, no chat. Vamos fazer as perguntas. A Cíntia Souza tá chegando, tá dando boa noite. Boa noite, Cíntia. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa da Matemática Humanista ao vivo. A Daniele Bruno tá falando assim, ó, tô dando aula no curso militar e o que mais os meninos falam é isso. Para quem tem objetivo, a dificuldade tem que ser vencida. Vejo rapazes que não têm habilidade matemática, né, focados e determinados. É isso aí, né? Eu acho que a gente tem que se abastecer daquilo que a gente quer, né? Quando a gente ama o que faz, quando a gente deseja algo, né? A gente tem que se abastecer disso, se abastecer desse amor. Vem o cansaço, vem a dificuldade, que é esperado, né? São esperados, né? Mas quando você tem um envolvimento, né? Tem um compromisso com o que você faz por você, porque é um compromisso contigo, não é um compromisso com a matemática, é um compromisso com você, né, com o que você busca, né? Então você tira força, né, desses lugares. Isso aí é uma coisa muito importante. A Débora está chegando, chegou, seja bem-vindo, muito bem-vinda, Débora. O Robson, o Super Robson, queridão, amigão, foi meu aluno na Rural. Super abraço, Robson, boa noite, professor. Você é o cara. Pô, cara, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O José Cândido está falando assim, ó, a relação é sempre prazerosa, mas em alguns momentos tenho dificuldade, mas me motiva a estudar mais. É isso aí, José Cândido, exatamente isso. Tudo em algum momento oferece alguma dificuldade. Isso é esperado e é desejável
porque está mostrando a você, né, que você tem o que aprender, que você tem como crescer, né? Indica o como você pode crescer. Então, encarar a dificuldade, encarar o erro como oportunidade e não como algo que te diminui aos seus olhos, né? Quer dizer, abala a sua autoimagem. Isso é uma coisa que eu sempre falo muito. É importante que vocês pensem em como vocês estão vivendo a experiência, tá certo? Ter êxito em estudo não tem a ver apenas com metodologia de estudo. Ah, faz isso. Eu vejo um monte de vídeo, né? O pessoal faz isso que você vai conseguir estudar bem, faz isso que você vai conseguir estudar para a prova, faz isso ou faz aquilo. Mas na verdade se você não tiver um bom posicionamento diante da situação e diante da sua imagem, do seu jeito de ser, do seu entendimento como participante daquele processo, isso torna especialmente mais difícil. Tá certo? Então, façam mais perguntas, vamos seguir. Então, entrando agora na matemática. Pessoal que está me assistindo aí no Facebook, que não ainda se inscreveu no canal, olha, vocês estão dando mole. Inscreva-se no canal Matemático Humanista no YouTube, tá? Porque toda semana tem um programa diferente. Quero saber se vocês gostaram do programa da semana passada, em que eu entrevistei o Luciano Meira aqui. Olha, o Luciano curtiu a beça aqui, aquela entrevista da Matemática Humanista sobre inovação e gamificação. Pessoal que está presente hoje aqui no chat, que gostou do programa, digam aí para mim o que vocês acharam, tá? Tem novas entrevistas a caminho vindo, tá? Vai ser muito legal, vai ter um especial da Matemática Humanista sobre geometria, sobre visualização. O Valdir, que é um humanista, tá sempre. Hoje ele não está aí, mas ele está sempre presente, o Valdir. Então, o Valdir vai ter um programa aí de visualização, que é algo que você tinha solicitado, e vai ser muito legal. Vai ser com uma professora, uma das mais craques em geometria, ensino-aprendizagem de geometria do Brasil, que dirá do mundo. Vai ser incrível, vai ser uma super entrevista, será uma super entrevista aqui da Matemática Humanista. Então vamos lá. Vamos lá, passado disso tudo, eu já sei já o que eu quero fazer, eu já estou entendendo como que eu já conheço os meus hábitos, estou reconhecendo os meus hábitos, mas ok, agora chegou na hora da matemática, né? Como estudar. Então, a gente tem um alvo. Eu quero estudar trigonometria. E aí é que vem um ponto importante. Como eu estudo trigonometria? Tem um erro que os estudantes cometem, e eu diria que 90% ou mais, quase 100% das pessoas cometem esse erro. Tá? E poucas pessoas falam sobre esse erro, talvez porque nem o percebam. Então eu vou falar agora com calma sobre ele. Olha só. O maior erro que um estudante pode cometer quando estuda matemática, principalmente, é seguir uma abordagem exclusivamente local. O que isso quer dizer? Vamos explicar com calma. Muitos estudantes, quando vão estudar matemática, o meu exemplo foi trigonometria. O estudante ele vai estudar apenas aquele quadradinho que ele precisa. Qual é a matéria da prova? Qual é a matéria do concurso? E ele vai chegar naquele quadradinho que tem o conteúdo que ele deve estudar, e ele vai estudar aquele conteúdinho, aquele recorte da matéria da prova, dos tópicos do concurso, e ele faz isso de forma local, tá certo? Ele só estuda aquilo que vai cair, tá certo? E eu acho isso um grande erro. Por que
é talvez o maior erro, tá? Que um estudante comete ao estudar matemática. Então vamos lá. Bom, qual é o ponto que ele precisa fazer? Um estudante que estuda apenas aqueles tópicos que vão cair na prova, ele dificilmente relaciona tais pontos a outros conhecimentos que ele já tem. Então é muito importante que o estudante de matemática, ele precisa estudar uma coisa, é muito importante que ele entenda que ele já traz consigo conhecimentos matemáticos. Ele tem conhecimentos matemáticos, tá certo? Conhecimentos matemáticos que estão bem construídos, outros estão em construção, outros foram mal construídos, mas são conhecimentos, tá certo? Certos, errados em construção, frágeis, sólidos, não importa. Eles chegam na situação, né, já possuindo conhecimentos. Então é muito importante que o estudante busque relacionar o que ele já sabe, né, ou outros assuntos que estão na vizinhança desse recorte com o que ele vai estudar. É muito importante que ele busque fazer isso, tá certo? Porque quando o estudante não relaciona o que ele precisa estudar com aquilo que ele já sabe, ele não consegue estabelecer conexões conceituais, né, procedimentais, ele perde de vista essas conexões ou as motivações, né? De uma certa maneira, você começa a olhar apenas aqueles procedimentos feitos ali dentro daquilo que você estuda, você vê o nome das coisas que você está estudando e você vê isso de forma isolada, né, desconectado de todo o resto, né? Aí muitos seguem, não, matemática é exercício, esse é um slogan muito prejudicial em matemática, né? Matemática é exercício, isso é falso, isso é muito falso. Matemática não é exercício. Veja, quando você precisa aprender a fazer uma continha de divisão, fazer 50 continhas de divisão, ok, vai te ajudar. Nesse sentido, exercício ajuda. Agora, se você precisa entender um conceito, como ele se relaciona com outros conceitos fundamentais, isso não exige exercícios clássicos. Às vezes exige uma reflexão, né? Exige você parar de escrever e ficar pensando, tá certo? Então essa história de que matemática é exercício nasce muito daquela perspectiva mais nominativa e mais procedimental, mais operacional da matemática, que surge quando a gente está estudando aquilo que a gente tem que estudar dentro daquele quadradinho. Como é que eu escalono uma matriz? Como é que eu faço o procedimento tal? Como é que eu boto em evidência? E aí você faz 50 milhões de vezes aquilo, né? E aí, quando você deixa de conectar o que você está estudando com outras coisas que você já sabe, ou com motivações que justificaram a construção daquilo e tudo mais, você começa com professor, isso serve para quê? Já falamos várias vezes aqui na Matemática Humanista sobre essa pergunta aí. Professor, isso serve para quê? Isso é uma pergunta feita com muita frequência, né? E isso é muito comum quando você estuda o que está dentro de uma cápsula, dentro de uma gaiola. Quando você não consegue relacionar com coisas que estão fora. Fica difícil de saber para que serve algo, né, que está preso, tá certo? Para quem nunca viu um pássaro e vê um pássaro dentro de uma gaiola, talvez nem saiba que ele voa, tá certo? Né? Então,
O que acontece quando você então não significa, quando você não sabe para que serve, quando você esquece? A verdade é que é muito comum os estudantes que estudam as coisas de forma enclausurada, aquele cubinho, né, do que vai cair na prova, só estuda aquilo, ele vai acabar esquecendo muito rapidamente, justamente por não conectar a coisas que ele já sabe. É como se o conhecimento fosse uma rede, né? E a permanência dessa rede está muito relacionada à nossa capacidade de tecer nós que conectam coisas às outras, sabe? Então, isso é algo muito importante, é tecer uma rede e não uma cápsula, tá certo? Então isso é uma coisa importante. Esse é o maior erro que eu acho que os estudantes cometem quando estudam matemática, né? Eu vejo estudantes estudando cálculo e eu vejo eles estudando pelo caderno e eu vejo eles apenas lendo o que o professor fez. Eles dificilmente olham o livro, olham o que vem antes, o que motiva antes. Ele olha o que foi feito em sala, ele olha o caderno, não olha o livro, sabe? Aí fica difícil de você construir um entendimento mais complexo sobre aquilo que você estuda. E você tende a adquirir um conhecimento mais prático e mais superficial das coisas. Então é importante pensar nisso, tá certo? Então vamos lá pensar agora o seguinte. Vou voltar para a trigonometria. A trigonometria é o meu objeto central de estudo. Então eu quero, por exemplo, imaginar que eu queira estudar. Eu tenho o centro do que eu tenho que estudar. O que eu devo fazer então? Como estudar matemática? Agora de uma maneira clara. Tá? Como estudar? Eu tenho que estudar isso daí que está na tela. Isso que está ali, olha. Objeto central de estudo, eu tenho que estudar aquilo. Trigonometria, polinômio, sei lá, logaritmo, não importa. Tem que estudar isso. Como eu faço? Primeira coisa que você deve olhar, as vizinhanças. Em torno desse objeto de estudo, há outras coisas que você já sabe, coisas que no livro estão próximos, outros conteúdos matemáticos que estão próximos do que você tem que estudar. Coisa que vem no livro um pouco antes ou um pouco depois. Essas são vizinhanças do que você está estudando ou do que você deseja estudar. Conheça essas vizinhanças, tá? Dá uma lidinha no que vem antes. Dá uma olhadinha no que vem depois. Mesmo que você não entenda, tenta localizar o papel do seu objeto central de estudo dentro de um livro. Afasta o livro de você um pouquinho. Olha ele mais de longe. Não olha ele só de perto. Não lê só o capítulo 2. Se só vai cair na prova o capítulo 2, lê o 1. Lê o 1. Dá uma olhadinha no 3, mesmo que não caia na prova. Só passa assim umas páginas, rapidinho, só para ter ideia do que se trata. Isso vai te dar uma perspectiva mais espaçosa do seu objeto de estudo. Como ele se coloca na cama, como ele se deita na cama, tá certo? Veja isso. E digo mais ainda tem uma esfera ainda mais larga, mais sistêmica, mais transdisciplinar, que tem a ver com aquilo que você guarda com você, né? Que você aprendeu e que você não pensa mais. Você vai estudar logaritmo, mas você talvez já saiba frações, ou talvez você já saiba outras coisas importantes, né? Então essas coisas estão ali, latentes em você. Esse conhecimento está ali, né? Então isso faz parte de você. E é interessante você, depois de um tempo, tentar observar como que o seu objeto central de estudo vai se relacionar com isso que está mais distante desse centro de estudo, né? Então, normalmente o erro da abordagem local ao conceito matemático é porque o estudante ele vai ficar só nisso daí que tá piscando aí na tela, ó. Ele fica nisso.
O objeto central de estudo, ele só estuda isso. E a minha sugestão é: comece na vizinhança. O que vai cair na prova é o capítulo 2. Começa no 1. Sente o fluxo. Não vê a foto. Não vê a foto. Começa um pouquinho antes. Pensa em filme. Vem um pouquinho antes da cena principal. Né? Vem de antes um pouquinho. Sente o fluxo. Sente como aquela teoria ela está sendo construída. É um processo de construção. Tá? Não é algo fixo. Uma ilha. Não é uma ilha. Não é uma ilha. Não é algo isolado. Então, parte da vizinhança. Capítulo 1. Aí, dá uma olhadinha no 2. Depois, olha o 3. Olha o capítulo 3. Assim, só vê o nome. Só vê para onde as coisas estão indo. Tenta desenhar na sua cabeça o fluxo de onde veio para onde vai. Isso é importante pra caramba. Pra caramba. E aí, depois que você entra no capítulo 2 e você lê tudo, é muito importante você voltar para as vizinhanças e repensar aquilo que você já tinha contigo, ou o capítulo 1, ou o capítulo 3. Depois que você leu o capítulo 2, você já entendeu o capítulo 2, tenta relacionar com o que está ao redor. Pensa sobre isso, verdadeiramente. O que está ao redor do que você está estudando, mesmo que não caia na prova. Vai ajudar com o que vai cair na prova. Acredita em mim. Acredita em mim. Tá certo? Então, repassando as etapas sobre como estudar matemática. O início, as vizinhanças adquiridas, aquilo que você já traz com você, o capítulo 1 que você já leu. Se não leu, leia. O seu foco é o 2, tudo bem, leia o 1. Tá? Então começa nas vizinhanças adquiridas, aquilo que você já tem. Se aproxima do seu objeto central, que é o capítulo 2. Estuda, tá certo? Depois que você tiver estudado o capítulo 2, fuja do capítulo 2, saia do capítulo 2, tá certo? E revisite as vizinhanças. Veja novamente ao entorno, mas agora sabendo sobre o que o capítulo 2 falava. Né? Tente entender o que está ao redor, já tendo o capítulo 2 sido entendido ou lido minimamente. Isso é muito importante. Faça esse ciclo. Volta para o objeto central, vai para a vizinhança. Vai para o objeto central, vai para a vizinhança. Isso é um ciclo. Você fica rodando na vizinhança para o objeto central de estudo. Né? E depois, no final, tenta. Né? Isso não é uma coisa tão ativa, isso acontece naturalmente, mas é a passagem para esse anel mais externo, que é o sistêmico, tá certo? Isso acontece naturalmente. Essa é a maneira que eu penso ser, em geral, uma das formas mais saudáveis de se abordar o conhecimento matemático de forma respeitosa com você. Porque considera o que você já traz contigo, né, consigo, considera o que você precisa estudar, né, e situa teoricamente dentro do quadro, né, que você está estudando aquilo que é o teu alvo, tá certo? Então, um bom exemplo é, por exemplo, como estudar trigonometria no primeiro ano do ensino médio, quando você começa com o círculo trigonométrico. Isso é um momento difícil para muitos estudantes. O pessoal do chat concorda comigo? Já vou parar já para responder perguntas. Vocês concordam comigo? Isso que eu falei? Eu queria dar um exemplo um pouco sobre isso, sobre como estudar trigonometria no primeiro ano do ensino médio. Vou dar uma dica. Eu vou passar esse quadro aí que eu falei ali, eu vou passar agora para vocês dando nome aos bois, tá bom? Então vamos lá. Então digamos que eu queira
estudar trigonometria no círculo trigonométrico. Eu sou um aluno estudante que está no primeiro ano do ensino médio e o professor começou a estudar, a ensinar e a construir a trigonometria no círculo trigonométrico. Então, a minha dica foi começar pela vizinhança adquirida. Qual é a vizinhança adquirida? É a trigonometria no triângulo retângulo. Né? Isso foi visto no 9º ano, por exemplo. Tá certo? Então, quando você estava no 9º ano, né, e deram nome a algumas razões de semelhança, né, entre triângulos retângulos e tudo mais, semelhantes, você deu nomes especiais de seno, cosseno, tangente, o estudante estava em um contexto de triângulo retângulo, tá certo? Quer dizer, só havia ângulos agudos, né? Você só falava em ângulo agudo, né? De seno e cosseno, tá certo? Agora, quando você se aproxima do círculo trigonométrico, de alguma maneira, esse conhecimento anterior, que é a trigonometria no triângulo retângulo, isso pode te ajudar a entender o que acontece no círculo trigonométrico. Aí vem a aproximação do seu objeto central. Como você usa a trigonometria no triângulo retângulo para fazer você se aproximar da trigonometria do círculo trigonométrico. E a primeira coisa que surge é a tal da redução ao primeiro quadrante. Isso é uma coisa famosíssima, que tem até esse nome esquisito, redução ao primeiro quadrante. E o que isso significa? Isso significa apenas tratar, né, as questões, né, dos outros quadrantes como se estivesse no primeiro, que é o que você fez no 9º ano, né? Só que você faz isso com um olhar relativo, se está para baixo, se está para a esquerda. Ou seja, a conexão entre a trigonometria do círculo trigonométrico e a trigonometria no triângulo retângulo é exatamente a redução ao primeiro quadrante mediante um olhar relativo. Tá certo? Então, esse é o ponto central de conexão. Então, quando eu falava para o estudante tentar partir da vizinhança adquirida, é para ele tentar perceber esse tipo de conexão. Então, vocês que são professores, que estão me assistindo, essa é uma boa dica de estudo para dar para os seus estudantes. Né? A redução ao primeiro quadrante é o ponto de conexão com o que foi feito lá no 9º ano. Tá certo? Isso é muito importante. Aí, depois que você estudou um pouco da trigonometria no círculo trigonométrico, então chegou a hora de você sair, né? De você sair e voltar para as vizinhanças. Então, ou seja, o que eu acho interessante é você observar, por exemplo, que quando você está falando em trigonometria no triângulo retângulo, você está dentro de um contexto de medida, um contexto mais aritmético, onde as medidas são dadas e você calcula o seno. Né? Quando você vai para o círculo trigonométrico, começa a surgir, entra em cena um pensamento algébrico, né, dentro da condução da trigonometria. Particularmente, você dá o seno, você quer saber qual é o ângulo, ou quais são os ângulos. Né? Então você começa a entrar uma linguagem algébrica em cena. Então quando você fica rodando entre o central e a vizinhança, talvez você, professor que me assiste, uma boa orientação para o estudante é tentar perceber essa fronteira entre o aritmético e o algébrico. E na hora de olhar o que vem depois, lá no capítulo 3, 4, 5, 8... é você talvez pensar que lá na frente a trigonometria vira, por exemplo, funções trigonométricas. São 3 grandes momentos que a trigonometria vive na educação básica. Um momento de ângulos agudos, mais aritmético, um momento mais algébrico, ligado ao círculo trigonométrico, e depois quando você parte para as funções trigonométricas,
tá certo? São as questões mais variacionais. Você vai falar de uma função periódica, por exemplo. E aí, quando você vai para o sistêmico, o que seria ir para o sistêmico? Seria você tentar perceber, por exemplo, no seu estudo, que quando você estava no nono ano, o alvo da trigonometria tinha a ver com práticas de medida, com projeções, né? Por isso um triângulo retângulo. Tem a ver com projeções, né? Então é um estudo de relações entre medidas de projeções, tá certo? Grosso modo é isso, a trigonometria do nono ano. Né? E quando você vai para o círculo trigonométrico e depois para as funções trigonométricas, o foco são os fenômenos de evolução, os fenômenos circulares, o pêndulo, né? Quando você roda uma bola com uma corda, né? Enfim. Então, essa percepção entre o estático, o dinâmico, entre algo de uma medida estática e algo variacional do fenômeno, isso é totalmente sistêmico. Isso é o último nível, né, de entendimento da trigonometria. Ops. Esse é um último nível de entendimento da trigonometria. Isso eu acho. Então, eu penso que isso exemplifica um pouco essas etapas do que eu quis dizer. Aí eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Chegou a hora de papear. Perguntas no chat. Já tem Ricardo Almeida perguntando aqui. Vamos lá, Ricardo, diga lá, amigão. Ricardo está falando aqui o seguinte: ó, professor, entendo que o principal é dar significado aos conceitos e que exercícios repetitivos não são ideais, mas vejo que a prática de exercícios é fundamental para aplicar e testar a aprendizagem. Exatamente. Veja, Ricardo, quando eu falo em exercício, se você propõe um exercício operacional, ele vai ajudar a desenvolver os aspectos operacionais. Se o seu exercício é sobre modelagem ou sobre estratégias de resolução de problemas, esses exercícios vão ajudar nesse sentido, tá certo? Então, quando eu falei que matemática era exercício e que eu discordo disso, é porque quando alguém fala isso, normalmente fala de exercícios do tipo de manipulação mais operacional. Nesse sentido, eu não concordo muito, mas eu concordo 100% com o que você falou. Bom, se o meu objetivo é desenvolver operacional, então propor exercícios operacionais vai ajudar a beça. Se não é esse o seu objetivo, eu acho que não vai ajudar muito. E sim, propor bons exercícios testa, né, os seus conhecimentos, né, põe em prova, põe em risco, gera crise, gera dúvida. Né? Essa é a função de um exercício, né? É gerar dúvidas, né? É passar por pontos, né, que são delicados. Né? Então o professor pensa em construir problemas para passar por pontos de crise. Esse é um bom exercício. Sabidamente visitar pontos de crise. É isso daí. Né? O Luciano está falando aqui o seguinte, olha, o famoso resolvedor de questão do Enem. Pois isso daí, o pessoal fica resolvendo questão do Enem, eu vou até falar sobre isso. Eu vou resolver a questão C78, agora eu vou resolver a 79. Gente, isso não vai ajudar em nada você. Você precisa ajuda se você entende a prova. Veja as questões. Ok, faça as questões uma vez, mas ficar agora repetindo, fazendo aquelas questões ou com variações, isso é uma perda de tempo. Tá certo? É uma perda de tempo. Muitas pessoas vão discordar de mim nesse ponto. E eu respeito, cada um pensa de uma maneira, sem problema. Eu acho que você precisa conhecer, eu vou até falar sobre isso. Conheça o Enem. Mas você ficar fazendo questão que já caiu e repetindo e estudar só por isso, por exemplo, você está perdido, tá? Está perdido, porque não é isso. Tá certo? O Max Will está falando assim, professor, ao estudar matemática, tenho a impressão que nunca vou aprender algo interessante, que sempre estou longe de entender algo que me dê mais liberdade, mais avanço e utilidade na matemática ou com a matemática. É normal esse sentimento de não avançar?
É muito normal. E eu digo mais, Max, às vezes ele é falso. Porque o que acontece é o seguinte: você avança, mas as suas fronteiras também. As suas fronteiras avançam com você. Entende, Max? Então, quando você vai aprendendo, você começa a ter dúvidas mais avançadas, mas você sempre tem a permanente sensação de dúvida. Entende? Então, só que você não percebe. Você vai perceber um dia, quando você tiver algum problema e você resolvê-lo assim, você, nossa, caramba, eu tinha dificuldade nisso, agora eu entendi completamente. Né? Então, isso é uma coisa que constrói, isso é normal. E esse é um dos principais motivos que eu falo, Max, da importância de você voltar para as vizinhanças, você voltar para o anterior, você revisitar o que você já sabe e tentar olhar novamente aquilo que você já tinha sobre novos olhares, olhares com novas ferramentas, com novos conhecimentos. Isso vai talvez ajudar você a ter uma percepção que te dê maior reconhecimento da sua aprendizagem, maior engajamento e satisfação pessoal de que você está conseguindo alcançar. Fica tranquilo, isso é muito, muito, muito normal e é isso aí. É isso aí. Faz parte, legal. Tá certo? A Rose está falando aqui, ótimas dicas também de ensino, parabéns por esse canal de formação. Rose, obrigado, Rose. Muito obrigado, fico muito feliz que você esteja gostando. É aquela história, a matemática humanista é de vocês de verdade e conta com a divulgação de vocês. Então, se vocês puderem ajudar a divulgar o canal pelos seus pares, pelos seus estudantes, pelos seus colegas, na escola, na universidade, eu vou ficar grato e feliz, porque é uma chance de eu poder falar com mais colegas e esperançosamente ajudar o maior número de pessoas. Muito obrigado mesmo. A Kelly está falando uma coisa aqui interessante, falou assim, me culpo bastante, acabo condicionando os alunos a estudarem sobre a famosa revisão antes da prova. Eles acabam se acostumando, isso é grave. Acabamos voltando aos conteúdos da gavetinha. Veja, Kelly, eu vou até falar sobre isso. Eu acho que a questão da revisão, do resumo, isso é importante. O problema é que muitas vezes os estudantes contam com a revisão porque eles vão querer estudar muito em cima da hora. Então, eu acho que é um trabalho muito importante do professor tentar desenvolver com o estudante a construção de um cronograma de estudo. Né, desenvolver etapas de estudo, né, metas, né, hábito de estudo, né, e entender que a revisão é uma construção de conhecimento e não um salva-vidas que vai acontecer 2 dias antes da prova. Isso é uma coisa muito importante que eu acho interessante. Então, o Luciano está falando aqui, gostei muito do seu canal, nunca consigo assistir ao vivo, mas vejo sempre depois. Poxa, Luciano, é verdade. Olha só, fica tranquilo, todos os episódios da Matemática Humanista eles são colocados no YouTube. Hoje ainda mais tarde, esse episódio aqui vai estar lá no YouTube. Então vocês podem assistir, podem compartilhar com os estudantes de vocês. Agradeço muito a sua presença. Muito legal. O pessoal está falando aqui do programa... lá com o Luciano Meira, pessoal que não assistiu um programa da semana passada sobre inovação e gamificação, gente, foi demais, cara, eu adorei participar daquilo, foi incrível, a Débora sempre gostou muito, Daniela e Bruno também, todo mundo tá falando que gostou, muito obrigado, maravilha. Marcele Santos chegou, Marcele estava reclamando que eu fiquei feliz com a vitória do Flamengo. Aí a Marcele ficou toda chateada comigo. Marcele, me perdoa, Marcele. Eu sou flamenguista. Olha, eu falo pra você que eu nem ligo muito pro futebol. Quando o Flamengo perde, eu nem ligo. Quando ganha, eu também não ligo muito. Mas ontem eu vi o jogo por acaso, eu fiquei tão feliz. Ontem não, anteontem. E eu achei o jogo tão legal, eu me diverti a beça. Aí eu fiquei feliz, coloquei a bandeira do Flamengo lá, mas tá tudo bem.
Tá certo? Maravilha, pessoal. Então vamos continuar. Pessoal que tá no chat, façam mais perguntas. Tá certo? Façam mais perguntas aí. Então, vamos seguir. É importante, como estudar para eventos. Quando eu falo evento, eu falo provas, concursos, coisas assim. Como estudar, tá? Então, dicas agora sobre como se planejar, tá certo? Então, sobre o evento, isso é uma coisa importante. É uma prova? É Enem, né? O Luciano falou aqui há pouco do Enem. É o Enem que você está querendo estudar? É uma prova da escola? É uma prova na universidade? É um concurso que você está querendo fazer há um tempão que finalmente saiu? Né? Conheça o contexto do evento, né? Que você vai fazer. Conheça o evento pelos olhos de quem o propõe. Veja o edital, veja a matéria da prova, vê quem é o professor. Por exemplo, no Enem, conheça a matriz do Enem, tá? Que orienta a produção dos itens. É incrível, né? Muitas pessoas falam das questões do Enem, mas não apresentam a matriz do Enem aos estudantes. Isso é fundamental para que eles entendam, né? Como que é o desenho, como são, né, os bastidores do Enem. Né? Isso é uma coisa importante. Você precisa conhecer o evento, né, não apenas na sua visão ou na visão do seu professor, mas sim por quem organiza o evento. Conheça o evento. Conheça os critérios do evento. Né? O que o critério reconhece, o que ele penaliza. Isso é importante, você tem que conhecer isso. Isso tem que ser levado em consideração no seu cronograma de estudo. Então, sobre o cronograma de estudo, tenha um cronograma de estudo, tá? Tenha um cronograma e cumpra-o em bons hábitos. Veja, isso é importante pra caramba. Estude todos os dias, mesmo que um pouco, tá certo? Tenha uma atividade física regular e tempo de sono. Queridos, ouçam bem o que eu vou falar. Tenham atividade física regular e tempo de sono. Isso é fundamental. Os colegas que são mais ansiosos, que ficam aflitos, nervosos, vão dormir cabeça a mil, não consegue dormir, está inseguro com o estudo. Olha, presta atenção. Presta atenção. Tenha uma atividade física regular. Caminha. Tenha tempo de sono. Se você caminhar, você vai queimar uma série de energias que devem ser queimadas. Ansiedades, quimicamente é importante para o corpo, é importante para a sua saúde. Aproveite o seu cronograma de estudo para ter bons hábitos de vida, hábitos saudáveis. Isso é importante. Durma. Né? Se alimente bem. Beba água, líquido. São hábitos importantes, tá certo? Principalmente quando vai chegando semana de prova, se começar a comer comida pesada, tá? Não beber líquido, você começa a se sentir mal. Isso afeta o seu corpo. Isso é uma coisa que vocês devem levar a sério, tá legal? Levem a sério, por favor, né? Outra coisa muito importante, no cronograma de estudo de vocês, eu vou falar sobre isso detalhadamente agora. O auge do esforço no cronograma não deve se dar na véspera ou nas vésperas do evento. Tipo, a prova é terça-feira. Aí segunda de noite ou terça de manhã, você tá até o último momento, vai entrar em sala, tá no corredor estudando. Gente, não faça isso. Vamos aprender a fazer um desenho melhor de cronograma. Vamos com calma. Nas vésperas do evento,
tá certo? Leitura de exercícios resolvidos. Se quiser ler questões, ou leia coisas que você fez, resumos, exercícios resolvidos. Só não pegue exercícios novos. Eu vou falar sobre isso de novo. Faça na véspera ou nas vésperas apenas coisas que você já compreendeu, tá certo? Vou explicar por quê. Revisite as vizinhanças e, dentro do possível, o sistêmico. Não fique só no centro do objeto de estudo. Quando chegar nas vésperas do evento, tenta ver mais de longe o que você estudou. Vê mais de longe aquele conhecimento. Tenta ver as conexões dele, porque normalmente no concurso, na prova, você vai ser submetido a problemas, a questões. E essa visão mais ampla das conexões do que você estudou com outros tópicos de conteúdo pode ajudar você a resolver os problemas, tá certo? Isso é muito importante. Então, sobre posicionamento diante de um evento. Conhecer o evento e seu histórico é importante? Muito importante. Sobrevalorizar provas, listas e concursos anteriores? Não. Não façam isso. Veja, conheça o estilo da prova. Conheça a lista, veja uma prova anterior, pegue o Enem de 2018, de 2017, olhe todos eles. Mas não ache que fazê-los todos e ficar repetindo vai ajudar você com o 2020. Tá certo? Conhecê-los irá ajudar. Estudar irá ajudar. Ficar repetindo incessantemente essas questões, não. Eu acho que não. Então, conheça o estilo, não estude o estilo, tá certo? Na maior parte das vezes, os erros em questões com estilos absolutamente distintos nos concursos e no Enem, por exemplo, eles vêm de um mesmo lugar, ele vem de um mesmo motivo. Às vezes, uma mesma dúvida é a causa do erro em duas questões completamente diferentes. Então, identifique esse motivo, né, e combata esse motivo. Então, às vezes você fala assim, sempre cai uma questão com regra de 3 assim, com regra de 3 assado, e você estuda como se fossem coisas diferentes. Não. Estude regra de 3, entenda o pensamento proporcional e conheça os diferentes tipos de problema. Acabou. Mas não trate-os diferentemente como coisas diferentes a serem feitas, porque não são. Daqui a pouco, a grande arapuca que o estudante que estuda assim se submete é chegar na véspera da prova e achar que tem 500 milhões de coisas para estudar, 500 milhões de tipos de exercício, 500 milhões de tópicos de conteúdo. E não. Na verdade, às vezes são 10 ou 15 coisas que você deve saber. Se você tiver um olhar integrador e não fragmentador, acredite em mim, por favor, acredita. Fragmentação é terrível. A integração e a articulação é o nome do jogo. Os cursinhos preparatórios vão me odiar. Não me odeiem, tá? Coloquem suas práticas como práticas de integração. Os seus alunos vão vencer e terão mais êxito. Acredite nisso que eu estou falando. Não há atalhos e macetes, tá certo? Busque aprender e todo o resto é consequência. Tá certo? Por favor. E outra coisa importante que o tio Matias vai falar para todos que estão me ouvindo agora. Para os colegas que estudam tensos, que já fizeram alguma disciplina algumas vezes, que repetem a disciplina na universidade, sentem-se inseguros, a prova é
quase que uma prova de vida, é um desafio imenso. Por favor, pensem no seguinte: uma prova não é uma prova de você. O que está sendo medido não é você, é o seu conhecimento. E por vezes, por meio de um instrumento muito mal feito. Muitas provas, inclusive de concurso, são muito mal feitas. Acreditem, eu entendo de concursos e eu entendo de questões. Eu entendo muito disso. Eu falo com muita propriedade, com muita sapiência, digamos assim, dentro dessa área. Muitas provas são mal feitas. Então você não pode se deixar contaminar por isso. Você tem que fazer a sua parte, não entender que uma nota ruim é uma nota ruim sua, é uma nota, é um número que foi gerado por um instrumento, às vezes por um critério torto, por um critério mal feito, né? Então, isso é muito importante, você ter fé em você, que você vai vencer. Você vai vencer. Então, estude e acredite na aprendizagem. Desempenho em prova não é sinônimo de aprendizagem. Se você tirar 10 na prova, fique feliz porque tirou 10, mas não ache que sabe tudo, porque não sabe. Esse 10 significa nada. Nada. Como 0 também não. Então vamos colocar as provas no seu devido lugar. Quem está acima de tudo é você. E o seu desejo de aprender e o seu desejo de alcançar seu objetivo. E você vai chegar lá. Então, entendem? Você vai chegar lá. Persista, acredite em você. E vamos separar a prova de você. A prova é um instrumento, tá certo? E aí você tem que vencer. Então conheça a prova e acredite na aprendizagem, não em macete, não em atalho, tá certo? Não faça isso com você. Sobre montar o cronograma. Veja, cada um tem o seu ritmo de vida, tem as suas tarefas, tem seus compromissos. Alguns desses compromissos, eles são inegociáveis, são importantes, como trabalho, como subsistência, como relação com a família, enfim. Então, algumas dessas limitações não podem ser removidas da vida de alguém. Então, uma pessoa que vai fazer um cronograma que tem uma limitação, ela deve realmente respeitar as limitações que não podem ser removidas. Que se realmente não podem ser removidas, é importante que ele respeite. Porque às vezes quando você, mas depois eu dou um jeito, não faz isso, respeita. Porque de repente você não vai conseguir dar um jeito, aí você vai se frustrar, aí vai achar que não está conseguindo cumprir o seu cronograma e vai desistir. Tá certo? Então vamos olhar com respeito à sua vida, tenha respeito à sua vida, valorize os seus hábitos, tá certo? Muitos professores não valorizam estudantes que trabalham, tá certo? Pois eu valorizo muito. Eu tenho muitos estudantes na UF que trabalham o dia inteiro e vão à noite estudar. Esse cara tem muita garra, tem muita raça. Eu valorizo muito esse estudante, mas muito mesmo, porque ele está lá lutando pelo que ele quer. E eu vou ajudá-lo a vencer, tá certo? Esse é o ponto muito importante, né? Então considere as suas dificuldades e as suas limitações no seu cronograma. E outra coisa, monta o seu cronograma de estudo. A prova é em outubro, então eu vou estudar isso daqui até abril, tal. Ok, tenha o seu cronograma. Mas em cada momento que você estiver vivendo o seu plano de estudo e executando o seu plano de estudo, ajuste o seu cronograma, seja realista. Se você começar a ver que tem um momento que precisa de mais atenção, que você precisa de mais tempo em alguma etapa do cronograma, modifique seu cronograma, tenta ajustar. Isso é importante, que o seu cronograma seja sensível à sua realidade, tá ok? Isso é muito importante. E aí tem aquilo que a Kelly falou ainda há pouco, sobre a questão da revisão, né? É importante que o estudante construa memórias de estudo, resumos,
listas resolvidas. Ele pode pegar uma lista de exercício, ele resolve, organiza bonitinho, resolve bonitinho, guarda com você essa lista, tá certo? Faz um resumo de um texto que você leu, guarda com você o resumo. Eu vou até dar agora um modelo de resumo para quem quer estudar. Vou dar um modelo agora aqui para vocês. A Matemática Humanista vai estar passando para vocês isso daí, muito bacana, legal para vocês. Então, normalmente, os estudantes, quando fazem um cronograma, eles seguem isso que está aqui do lado. Você tem aqui no eixo horizontal o tempo, né? E aí você tem o dia do evento, que é essa barrinha daqui, e tem o início. Tem o início do plano e tem o dia do evento, o dia da prova, do concurso. E aí tem no eixo vertical a intensidade do estudo. Então, normalmente, os estudantes, eles fazem esse gráfico aí, assim, eles fazem um gráfico assim, ó. Eles começam estudando devagar, não, a prova tá longe ainda. E aí, quando chega na véspera, é uma assíntota vertical, né? O cara vai para mais infinito no esforço na véspera. Cara, isso daqui é uma coisa muito ruim. Isso é muito, muito ruim. Não façam isso. Queridos, isso daqui é muito ruim. É muito ruim mesmo, tá certo? Não deixem para a véspera esforço máximo. Isso é loucura, tá certo? Aí qual é a sugestão que eu dou para vocês? Vamos lá. É essa daí, ó. É essa daí. Começa no início já com uma intensidade média. Quando eu digo com uma intensidade média, não é desespero, mas é assim, ó, andante. Andando assim, ó. Tô estudando, comecei para sentir o ritmo. Se começar muito pouquinho, muito devagar, não ganha pique. Não ganha pique, aí perde a pressão. Começa já no ritmo, tenta manter. E vai aumentando. Vai aumentando. E chega no máximo, não no dia do evento. Chega no máximo, por exemplo, se é Enem, que isso aí dura muito tempo, cara, deixa assim 1 ou 2 semanas, talvez, de descanso, tá? Só para você esvaziar a cabeça, dar uma lida nos seus resumos, sem desafios, sem nada disso. Você vai, tá certo? O esforço máximo, se o Enem é no final de outubro, tá certo? Início de novembro, né? O seu auge é agosto, setembro. Aí é máximo, carga máxima em agosto, por exemplo, tá certo? Então isso é uma coisa muito importante. Depois você vai tirando o pé. Por quê? Porque se você não faz isso, você chega exausto. Você chega, por vezes, em frangalhos, emocionalmente falando, e aí tem dificuldade. No dia da prova, é uma prova de resistência também, né? O Enem não é uma prova de conhecimento. Verdadeiramente não é. É de conhecimento fazendo rápido. Acreditem, eu entendo disso, tá certo? Então, a questão do tempo ainda mais assim, no Enem, é uma coisa complicada, tá certo? Então eu acho que esse desenho aqui do lado é o melhor desenho que você tem de cronograma. Pense nisso, tá bom? É o que eu recomendo. Na véspera ou no dia da prova, apenas revisão das memórias de estudo. Kelly, olha aí, ó. Revisão das memórias de estudo. Leia o resumo que você fez, passe pela lista de exercícios que você fez e que já foram entendidos. Só leia assim, ó. Só dá aquela diagonal, tá certo? Isso é muito importante. Fazer novos exercícios de jeito nenhum. Estudar em grupo na véspera e de jeito nenhum. Vou explicar por quê. Por que não fazer novos exercícios? Porque se você der azar de no dia da prova, 2 horas antes da prova, você pegar um exercício que te oferece alguma dificuldade, você pode entrar em crise, você pode entrar em parafuso, você pode se sentir inseguro. Sinceramente,
a 2 horas da prova, não vale o risco. Não vale o risco. Na véspera da prova, no dia da prova, só o que você já entendeu, para você se sentir seguro. Véspera de prova é para construir segurança, é para ter descanso. E um descanso trazendo segurança. Não é para se cansar e não é para se matar em aventuras, em novos exercícios, em novas listas. Não estudar em grupo. Por quê? Às vezes vai estudar em grupo no dia, 2 horas antes da prova, todo mundo se junta para poder estudar. Isso é terrível. Às vezes tem um colega que está super nervoso, está super tenso, e aí ele vai te deixar nervoso também, ele vai contaminar, às vezes, geral, entendeu? Então eu acho que não vale a pena estudar em grupo. Eu acho muito importante estudar em grupo, às vezes, tipo, uma semana antes da prova, quando você tem o tempo, aí todo mundo tem dúvida, a dúvida do grupo é legal porque é um monte de dúvida, que é de um monte de gente. Então isso é legal para você pensar, para você tirar todas as dúvidas. Mas quando chega na véspera, não. É hora de construir segurança, é hora de construir um bom estado de espírito e não correr riscos, não ficar nervoso. Beleza? Como acabar de estudar? Tipo assim, ok, quando eu sei quando eu tenho que parar, tá? Quando você se sente seguro. Você viu a matéria toda, você cumpriu o programa todo, você passou todo o seu cronograma, você já entendeu tudo, você já viu tudo, você está se sentindo seguro? Estou me sentindo seguro. Para. A partir desse momento, apenas revisite resumos e problemas já resolvidos que você sabe que estão certos, que você já entendeu, e é numa de você revisitar e se sentir cada vez mais seguro. É importante você prezar pelo seu estado de espírito na hora da prova. Comentários sobre a hora da prova, diga-se de passagem. Quando você estiver fazendo um concurso ou estiver fazendo uma prova na escola ou na universidade, é muito importante que você, quando você receber a prova, você puder olhar, dá uma olhadinha na prova como um todo rapidamente, para você ter uma ideia de qual questão ou quais questões você, em princípio, teria uma maior probabilidade de acertar. Comece por elas. Comece pelas questões mais fáceis, ou aquelas que te trazem uma sensação de que você está em maior condição de resolvê-las corretamente. Faça isso porque você começou a prova, cabeça fresquinha, já garantiu, acertou a questão, se sente seguro, e aí aquela questão mais difícil, ainda que você faça do meio para o final da prova, você já garantiu os seus pontos, você pode gastar o seu tempo pensando, tá certo? Essa é uma boa dica interessante. Outra coisa, como acabar de estudar fazendo algo que goste. Cara, vai no cinema, meu. Sabe? O que você gosta de fazer? Lê um livro sobre outra coisa que não seja o que você está estudando. Tenha prazer. Faça uma coisa que você goste. Então, papeando. Estamos chegando aí no fim do programa. Está acabando já, pessoal. João Rodrigo chegou. João Rodrigo, humanista também. João Rodrigo, Ricardo Almeida, humanista top, 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 top. Dicas preciosas. Obrigado, João. Seja muito bem-vindo. A Débora está falando aqui que estudar em grupo na véspera era lei lá na Rural. Pois é, isso daí é terrível. Se eu tenho alguém nervoso, fica todo mundo nervoso. Tá certo? Então, pessoal, a Marcele tá aqui pegando no meu pé aqui do Flamengo, a história do Flamengo, rapaz, que loucura. Maravilha. Então, vamos seguir aqui adiante, pessoal, que já chegando, já terminando aqui o programa. Eu queria só passar para vocês o seguinte, olha, para estudos longos, né, aonde você pode ser um trabalho final de curso, pode ser uma dissertação de mestrado, pode ser uma tese de doutorado, pode ser o que for, né? Se você tem estudos longos, né, tem que ler um monte de coisa, eu queria sugerir a vocês um hábito de fazer resumos analíticos. Então, você que está aí assistindo a Matemática Humanista,
tem esse QR Code logo ali, dá uma olhadinha, você pode pegar seu celular, escanear aquele QR Code e você vai ter acesso direto ao download desse resumo analítico, esse documento que está aqui na tela. O que é o resumo analítico? Ele é um mapa para você fazer o fichamento de um texto. Um fichamento, um resumo do texto, né? Onde você analisa os objetivos do autor do texto, coloca algumas palavras-chave. É um hábito muito importante para vocês construírem, porque em estudos longos, de matemática principalmente, ou de educação matemática, em que você lê muitos artigos, às vezes você lê 20 artigos, chega uma hora que você já começa a perder de vista quem falou o quê, você começa a se confundir, porque você já leu muita coisa. Então, você fazer esse resumo analítico aqui do lado, ele ajuda você a ter uma ideia geral sobre o que você deve considerar na hora, quando chegar perto, né, na hora de montar o texto, você tem aquelas referências-chave que você anotou estrategicamente. Então esse é um mapeamento importante que te ajuda muito a encaminhar as citações do seu texto, né? Você pode usar o seu resumo analítico para mapear citações também. Essa é uma prática muito interessante. Eu uso o resumo analítico direto. Tudo que eu leio, eu faço um resumo analítico para poder guardar e para poder montar os meus textos a partir disso. A Bárbara Marinho está perguntando aqui o seguinte: tem como abaixar sem o QR Code? Então, a Bárbara está perguntando, tem sim como abaixar. Bárbara, o que eu vou fazer é o seguinte, aqui nos links do streaming, também aqui tanto no Facebook como no YouTube, eu vou colocar o link, é só você clicar e você baixa, tá bom? Eu sempre coloco esse QR Code porque pessoal que às vezes está vendo na TV ou está vendo no celular, alguém tem, você rapidinho, aquele link é enorme, é uma coisa horrorosa. Então o QR Code é bom nessas horas, mas sim, tem como baixar sim, tá bom? A Júlia Neta tá falando assim: vou passar esse programa para meus alunos. Por favor, professor, por favor, passe esse programa para os estudantes. Eu acho que tem dicas valiosas aí. Eu acho que são dicas importantes. Acho que vocês vão poder ajudar bastante. Acho que os estudantes vão gostar e vão aprender bastante. Espero a se respeitarem um pouco mais, a não passarem por cima de si, a ter um pouco mais de responsabilidade no seu planejamento, né? A respeitar o seu corpo, a prezar pela sua alimentação, pelo seu sono. Isso tudo é muito importante, tão importante quanto a matemática ou mais. Então o João está falando aqui dicas preciosas, maravilha. Queridos, então é isso aí. Tem mais alguma pergunta? Eu já vou fechar o programa, tá certo? Agradeço muito a presença de vocês. Eu queria perguntar a vocês teriam interesse, vocês acham que seria interessante? Porque esse é um programa sobre como estudar matemática. Vocês acham que, por exemplo, poderia ser interessante fazer um programa sobre como escrever um artigo científico ou uma dissertação ou um trabalho de conclusão de curso, um TFC, fazer um programa especial sobre como produzir, né, o resultado de um estudo, porque aqui eu falei muito do como estudar, dicas de cronograma, dicas de intensidade, dicas e tudo mais, mas eu não falei sobre dicas sobre como produzir, né? Ok, eu estou estudando para poder produzir um artigo, eu estou produzindo um trabalho final de curso. Esse é o resultado do meu estudo. O ato de elaboração, a questão autoral, como elaborar
um trabalho que é fiel a você, ao seu jeito de pensar, como não se perder com citações, como não ceder a certos posicionamentos. Eu acho, eu tenho dicas valiosas, eu não sei se vocês têm interesse nisso, tá? Veja, não é falar sobre normas de ABNT, não é isso. Eu, por sinal, eu sou péssimo nessas coisas. Eu escrevo os meus textos e os meus artigos e eu dou para alguém formatar para mim, que eu sou péssimo nesses negócios. Eu não falo de norma, eu falo de organizar e escrever. E a questão autoral, a questão da organização do texto. Como escrever um texto onde os capítulos conversam entre si, onde eu tenho uma unidade. Não é um capítulo, são como fossem partes isoladas de um trabalho, sabe? Capítulos que não se comunicam. Como fazer um texto com unidade. Tem a ver com estilo, com jeito de escrever e de elaborar o trabalho. Beleza? Então, se vocês gostarem, essa pode ser uma ideia interessante. É isso, queridos. Então, aqui o Ricardo Almeida, últimas perguntas aqui antes do tio Matias ir embora. Tá falando aqui o Ricardo Almeida, eu vou pedir para os meus alunos assistirem ao programa. Muito obrigado, Ricardo. Fala para eles, divulga aí. A Kelly tá falando para repassar essas dicas valiosas, vou repassar. João Rodrigo tá falando também, esse vídeo de artigos gostou sobre... Ah, olha que isso aqui é interessante. José Cândido, como sair da inércia? José, posso responder essa sua pergunta antes de sair? Rapaz, eu vou fazer uma metáfora. É a seguinte: se você pegar o seu corpo, fique em pé, faz esse exercício aí. Fique em pé e vai inclinando o seu corpo para frente devagar, devagar, vai inclinando assim, ó. Vai chegar uma hora que o seu centro de massa, ele fica fora do seu corpo, ou ele vai saindo fora do seu corpo. E você vai ter uma tendência de cair. Nesse momento, você vai ter que andar para frente para voltar para o seu centro de massa. Então, querido José Cândido, a minha dica para você ou para alguém que você conheça que esteja em uma inércia, tendo dificuldade para começar, eu diria, comece. Apenas gere desequilíbrio. Comece, se lance. Se lance. Rapaz, eu queria fazer a matemática humanista há anos. E eu ficava pensando assim, pô, cara, a universidade, ela ignora esse tipo de coisa. O meio acadêmico ignora esse tipo de coisa. Né? Tem um monte de garoto aí no YouTube, né? Com outro tipo de linguagem, cara. E assim, ninguém valoriza isso assim muito no meio acadêmico. Eu vou pagar mico. Eu ficava pensando, pô, cara, de repente eu vou pagar mico. Mas aí, José, eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo. E sabe qual foi o vídeo que eu fiz, cara? Foi o vídeo onde eu falava assim, em breve matemática humanista. Era eu assim, meio que com uma sombra, com os números e com uma música. José Cândido não tinha nada. Eu falei, em breve matemática humanista, não tinha nem logo, não tinha nada, cara. E eu joguei isso aí no YouTube. E isso foi jogar o meu corpo para frente, sabe? Isso foi propor um novo desafio, um novo sabor. Pô, rapaz, se permita, rapaz. Ou então fale com uma pessoa que tá na inércia para ela se permitir, para ela tentar, porque não tem erro. Rapaz, eu falei uma coisa, programa... Tem uns programas atrás eu falei, presta atenção, se você pode falhar fazendo algo que você não ama, que você não gosta, por que não tentar fazer aquilo que você ama? Por que não tentar e não se dar uma chance de fazer o que você ama? Se você pode ser infeliz, se você pode falhar fazendo o que você não quer, por que você vai deixar de tentar fazer o que você quer? Rapaz, manda ver. Se for você, José Cândido, você é o melhor José Cândido Pereira Guimarães do mundo, rapaz. Você é o melhor.
Cai na vida, cai dentro, seja muito feliz. E é isso daí. Beleza? José Cândido, queridos, então é isso. Uma boa noite a todos. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi um programa delicioso e até a próxima. Semana que vem a gente está de volta com mais um programa da Matemática Humanista. Fiquem ligados no Facebook e no YouTube. Eu vou estar passando o tema do programa. Tá legal? Então um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!